Vitrine. Oferecimento: Supermercado e Cezinho, sempre perto de você, em Rio do Sul e Agronômica. Recanto Beto Cunha, culinária de herança para sua família, em Tuporanga e Rio do Sul. Pneus, acessórios e reforma de rodas é com a Polfo Auto Center. WhatsApp 99942-2525. Empório Cervejeiro Alto Vale, insumos e equipamentos para você fazer a sua cerveja. 99259-2805. Crescêncio Restaurante, Bar e Lanchonete, na Barão do Rio Branco, em Rio do Sul. Despachante Lotus, atendimento personalizado, emissão de licenciamento e transferências na hora. AutoValeVeículos.com, há 18 anos reunindo as melhores ofertas de veículos da região. Acesse avv.com.br agora mesmo. Ainda não sabe o que vai almoçar amanhã? Você pode pedir a sua marmita ou comer um prato feito em nossa casa. Espaço 10 Marmitas, estamos esperando por você. Sabrina Atelier, locação de trajes sociais, no Cantagalo, em Rio do Sul. Olá a todos! Estamos aqui em mais uma edição do programa Vitrine, aqui na telinha da TV Mundo P, a nova TV do Alto Vale. E hoje recebo ele, o chefe de gabinete do nosso deputado federal Peninha. Ele que é lá do interior de Atalanta, mais preciso Ribeirão Matilde. Há vários anos trabalhando nas funções de jornalista, radialista e agora entrou na política aí já faz alguns anos. Eu vou falar com ele, Rafael Pezente. Como é que tá, meu querido? Tudo certo? Tô mais faceiro que uma égua com 2 potrilhos. Mas que tal? Faceiro, bem legal, cara. Tô muito feliz com essa caminhada e mais feliz ainda de estar aqui no mundo P de Pezente. Olha só. É o meu mundo aqui, cara. Eu sou jornalista, né? Que Me bacana. sinto muito bem, só que geralmente eu tô do outro lado do balcão, viu? E a minha carreira foi sempre entrevistando as pessoas, não sendo entrevistado pelas pessoas. Mas agora... Então, vê se a gente vai a contento respondendo as suas perguntas. Fica à vontade, o pessoal de casa, a partir de agora, já dá um joia, já dá um compartilhar aí nesse vídeo. E o meu querido Rafael vai falar para você de casa as ações do que ele está desenvolvendo junto com o deputado Peninha e também de sua família, da sua história lá da Atalanta. Conta para nós, Rafa. Ô Magrão, eu nasci em Petrolândia. A minha família sempre morou no Ribeirão Matilde, em Atalanta, e nasci em Petrolândia porque em Atalanta, na época, e até hoje, não tem maternidade. Então, meu pai levou minha mãe com 147 até a maternidade de Petrolândia. Entre a mãe chegar e eu nascer, meu pai cambiou o 147, comprou um Fusca que pegou fogo depois 3 vezes, tá? E aí, voltei de Fusca para casa. E aí, me criei no Ribeirão Matilde, junto com meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã, que é 2 anos mais nova, a Estela, sempre trabalhando na agricultura, né? Plantando no começo cebola e fumo, e agora mais recentemente o pai e a mãe começaram a trabalhar com soja, com milho também, mas sempre com o barrinho embaixo da unha. É para contar a história inteira já? Já posso emendar? Fica Porque daí à vontade. com 12 anos eu fui pro seminário, queria ser padre mais antigamente. E aí saí do seminário, e com 17 anos de idade eu comecei a fazer faculdade de jornalismo em Rio do Sul, na Unidade. E nesse meio tempo comecei a trabalhar também com rádio, trabalhei em Rio do Sul, trabalhei em Tuporanga e a partir de então engatei na política e estou até hoje. E como conheceu o deputado Peninha? Foi entrevistando, cara. O Peninha, na verdade, é uma marca muito forte já na região há muito tempo, né? Quem é que nunca ouviu falar em João Matos? Quem é que nunca ouviu falar em Peninha? Você pode gostar ou pode não gostar do Peninha, mas você sabe quem ele é. Né? E o Peninha, então, eu conheço há muito tempo e entrevistando o Peninha, inclusive, a gente começou a se aproximar um pouco mais. Foi até depois de uma entrevista que o Peninha me convidou para assessorá-lo, porque o Eli Camargo, não sei, você que está em casa assistindo, se for da região da cebola, deve ter ouvido falar no Eli Camargo, ele tem uma voz grave, né? Eli Camargo, cara amigão meu, assim, também estudou comigo na Unidade, jornalismo. O Eli trabalhava comigo na Sintonia e depois foi trabalhar com o deputado Peninha. Quando o Eli saiu da assessoria, o Peninha me convidou para assessorá-lo. E desde então eu
comecei a trabalhar com o deputado Peninha no último mandato dele na Assembleia Legislativa, quando o Peninha ainda era deputado estadual. Em 2010, o Peninha se elegeu deputado federal, eu arrumei um espacinho na mochila do Peninha e a gente se jogou junto para Brasília. Estamos lá desde 2011. Estamos no meu 12º ano já na capital federal. Olha só. O pessoal de casa com certeza já ouviu falar, né? O deputado federal Peninha, Rogério Mendonça, né? E que com certeza ajudou muito o Alto Vale. Mas, por decisão própria, esse ano ele decidiu se aposentar, não vai mais. E nada mais, nada menos do que jogou o bastão para ti. Magrão, o Peninha tem 34 anos de vida pública, porque ele tem 8 mandatos consecutivos, disputou 8 eleições e venceu 8 eleições, uma história bonita, bem vitoriosa, e no meio desse tempo ele ainda foi 2 anos presidente da IPAGRE. Então 4 vezes 8, 32, mais 2 anos presidente da IPAGRE, são 34 anos só de trajetória política. Eu tenho 35 de vida, só para vocês terem uma ideia. Então o Peninha resolveu, no final desse mandato de deputado federal, não disputar mais a eleição. Peninha não será candidato esse ano, até para fomentar também a renovação. Porque lá em Brasília, eu estou há 12 anos naquela cidade, o que mais a gente vê são aqueles velhinhos se arrastando no corredor, aqueles anciãos com muita história já vivida, mas sem coragem, Magrão, de passar o bastão para frente. Aí o que acontece? Daqui a pouco dá um piripaque no velhinho, ele vai para o túmulo e leva o mandato junto. Ou então disputa uma eleição e perde. A sua região ou a sua categoria fica sem aquele representante. O Peninha, que tem bastante saúde, ainda tem bastante disposição, poderia tranquilamente encarar mais uma eleição, mas resolveu fazer a sucessão, passar o bastão para mim, e eu, então, nesse ano, serei candidato a deputado federal. Hoje eu sou pré-candidato. Melhor a gente já deixar isso bem claro, porque... Para não dar problema. Daqui a pouco a polícia está aqui na porta do estúdio e vai me algemar por propaganda antecipada, né? Hoje eu sou pré-candidato a deputado federal. Isso mesmo. Vamos ver o que o pessoal de casa trouxe, uma perguntinha para ti. Rafael, você está trabalhando muito tempo em Brasília? Você acha que esse é seu maior diferencial? Oi, Heloísa. Eu trabalho há 12 anos em Brasília. Estou no meu 12º ano agora. Com mais 2 anos e pouquinho que eu trabalhei com o deputado Peninha na Assembleia Legislativa, já são 14 anos na política, mas de verdade eu não acho que esse seja o meu maior diferencial. Acho que o meu diferencial perante os meus concorrentes é a minha história de vida. Eu não nasci, não fui projetado para ser político. Eu fui projetado para ser colono, tenho muito orgulho disso. Me criei no meio de uma roça de fumo, depois no meio de uma roça de cebola, tenho barro aqui embaixo da unha, e suei muito, viu? Ralei muito para conseguir subir os degrauzinhos poucos que eu já subi. Meu primeiro emprego foi aqui em Rio do Sul, numa empresa que carregava bujão de gás. A gente distribuía gás no Alto Vale inteiro, nos mercados. Inclusive, quarta-feira era o pior dia, porque a gente tinha que abastecer o mercado sertanejo lá em Pouso Redondo. Era um mercado grande, e aí ia um caminhão de gás lá para o sertanejo. E eu muito magrinho, Hoje eu estou gordinho, mas eu era pequenininho, bem mirradinho naquela época, sofria, rapaz. E comia 2 quilos no almoço para repor as energias. Então, eu acho que o meu maior diferencial é passar por tudo isso. Não tenho a marca, não tenho o carimbo aqui na testa de político. Eu sou de uma família bem pobre, e falo isso com bastante orgulho, porque se eu não fosse pobre, se a minha família não tivesse origem muito humilde, talvez eu não desse valor às conquistas no decorrer da minha vida. A minha trajetória, começando lá de baixo, e hoje não estando muito em cima, é que me credencia, que é o meu diferencial hoje para encarar essa missão. Essa renovação da política, você sabe, está sendo muito importante, e o Rafael tem algumas bandeiras importantes. A principal é a agricultura, Rafael? É a agricultura, Magrão, porque eu sou da roça e eu acho que o agricultor ele precisa ser valorizado. Se o agricultor não planta, a cidade não janta. Se o agricultor parar de vender os seus produtos, ele ainda vai continuar comendo muito bem, viu? A sua mandioca, a sua batata, o feijão, o arroz, o milho. Agora, quem mora na cidade vai ter um pouco mais de dificuldade para plantar sua comida na sacada do apartamento, para criar um terneirinho nos fundos da casa. Então a agricultura é a minha principal bandeira, e não só a produção de alimentos, mas tem um setor dentro da agricultura que precisa de atenção
e eu estou muito comprometido com essa classe, que é a fumicultura. Aqui no Alto Vale, a gente tem muitas pessoas que trabalham com a cultura do fumo e são muito desprestigiadas, são jogadas de lado, e lá em Brasília não tem um cidadão para defendê-los. Você acredita, Magrão, que só a cultura do fumo no Brasil gera cerca de 15 bilhões de reais em impostos? Imagina se a gente parasse de plantar fumo no Brasil. Primeiro, as pessoas não iam parar de fumar, iam continuar fumando. A gente ia continuar com o SUS abarrotado com as doenças causadas pelo tabagismo, só que abriríamos mão de uma receita bilionária que ajuda a custear o SUS. Então a gente precisa de vozes lá em Brasília para desmistificar algumas coisas. Hoje, o cara que planta fumo aqui na ponta, numa propriedade pequena, geralmente muito quebrada, que não dá para plantar outra coisa, está no mesmo nível lá em Brasília do cara que planta maconha. Eles tratam o produtor de fumo como se fosse um traficante. Isso é um absurdo. As pessoas precisam conhecer melhor a realidade de quem trabalha na cultura do fumo para então começar a defendê-los. E podemos dizer que é uma agricultura familiar, né? Onde a família está ali o ano todo trabalhando nessa função. E por incrível que pareça, é a única cultura que não é atingida, não é beneficiada pelo PRONAF, que é um programa criado justamente para a agricultura familiar. Não existe outra cultura mais familiar dentro da agricultura, dentro do agro, do que a cultura do fumo. Naquelas pequenas propriedades, geralmente bem quebradas, de relevo acidentado, quem é que trabalha, Magrão? São pais, mães, filhos, eventualmente um vizinho, um parente mais próximo. É difícil, inclusive, para buscar mão de obra de fora para ajudá-los. E essa turma aí precisa ser valorizada, tem que ser reconhecida, presta um trabalho muito bonito para o país. E te digo mais, de todas as culturas, talvez a cultura do fumo seja a única que sai toda da propriedade com nota fiscal. Antes do produtor receber na conta dele o valor que é responsável, é o valor correspondente ao produto que ele vendeu, o governo já recebeu a sua parte, né? O imposto já está lá no cofre em Brasília, esperando alguém da nossa região lá abrir o cofre e trazer aqui para o Alto Vale. Quer saber mais as outras bandeiras do nosso pré-candidato a deputado federal, Rafael Pezente? Fique conosco, a gente volta já. Vitrine. Oferecimento: Supermercado e Cezinho, sempre perto de você, em Rio do Sul e Agronômica. Recanto Beto Cunha, culinária de herança para sua família, em Tuporanga e Rio do Sul. Pneus, acessórios e reforma de rodas é com a Polfo Auto Center. WhatsApp 99942-2525. Empório Cervejeiro Alto Vale, insumos e equipamentos para você fazer a sua cerveja. 99259-2805. Crescêncio Restaurante, Bar e Lanchonete, na Barão do Rio Branco, em Rio do Sul. Despachante Lotus, atendimento personalizado, emissão de licenciamento e transferências na hora. AutoValeVeículos.com, há 18 anos reunindo as melhores ofertas de veículos da região. Acesse avv.com.br agora mesmo. Ainda não sabe o que vai almoçar amanhã? Você pode pedir a sua marmita ou comer um prato feito em nossa casa. Espaço 10 Marmitas, estamos esperando por você. Sabrina Atelier, locação de trajes sociais, no Cantagalo, em Rio do Sul. Vitrine. Oferecimento: Fórmula Informática, na Barão do Rio Branco, em Rio do Sul, 3521-6890. Imobiliária Resiter, na Alameda Aristiliano Ramos, em Rio do Sul. Barbearia Senhor NK, em novo endereço, Alameda Bela Aliança, próximo ao Vila Parque. Pedras Molinari, pedras decorativas e materiais para jardinagem. Dolfinho Estofamentos, no bairro Canoas, em Rio do Sul. Ortodontia e Beleza é com o Dr. José Filagrana, no centro de Rio do Sul. Estúdio Vibrarte, aulas de dança, teatro e tecido acrobático em Rio do Sul. Venha se descobrir através da arte.
Flat Hall Studio, produção musical para bandas e artistas, jingles e sala de ensaio. Tendenza Móveis e Decorações, na BR-470, em Rio do Sul. Estamos de volta aqui no programa Vitrine, na TV Mundo P, a nova TV do Alto Vale. E ele, aqui do meu lado, o Rafael Pezente, que vai falar para nós da importância que é ter um deputado federal representando o Alto Vale. É isso, Rafa? É isso, Magrão. O nosso partido, o MDB, já tem deputado federal aqui no Alto Vale há 36 anos seguidos. Eu nem vou falar do J. Tomé, né? Os mais antigos, quem está com o cabelo branquinho, quem já perdeu um pouco de cabelo, vai lembrar do J. Tomé, que é o pai do prefeito de Rio do Sul, meu amigo Tomezinho, como é carinhosamente conhecido. Mas vamos falar do Ivo Vanderlinde, né? Que é o Ivo da Cravil. Ele foi deputado federal por 2 mandatos, 8 anos. Aí, João Matos, 4 mandatos, 16 anos. E agora o Peninha, 3 mandatos, mais 12, junto dá 36 anos. Talvez o Alto Vale só vai perceber a falta que faz um deputado federal quando não tiver mais. Eu acho que a gente não precisa passar por isso, né? Não precisamos perder um representante que a nossa região tem para, de fato, dar valor. É muito importante ter um deputado. Imagina que um deputado tem na mão todo ano um cheque de mais ou menos 30 milhões de reais. Se o Alto Vale não tiver deputado, a cadeira do Alto Vale não vai ficar lá em Brasília esperando daqui 4 anos a gente voltar a eleger alguém. Aquela cadeira vai ser ocupada, só que vai ser ocupada por alguém de uma outra região. E o checão lá de 30 milhões de reais vai ser distribuído para outras regiões também. Talvez aqui para a nossa região, Magrão, venha alguma coisa, mas são migalhas. Quando eu passo nos municípios e vejo um vereador, um suplente de vereador, alguma liderança que vai trabalhar para um deputado de fora, eu pergunto, mas cara, qual é o motivo? O que te fez trabalhar para alguém de fora? Ah, ele conseguiu uma verba de 250 mil reais para pavimentar uma rua. Você tem noção, bicho, de quanto dinheiro um deputado federal tem na mão para distribuir? E por causa de 250 mil reais, você vai entregar o que de mais importante você tem, que é o seu prestígio, é o seu voto, a sua liderança, para essa pessoa de fora? É um contrassenso, né? É jogar contra o próprio patrimônio, contra a nossa pátria, que é o Alto Vale do Itajaí. O Alto Vale que tem mais de 250 mil votos. Rafa, o porquê não temos mais deputados federais? Talvez a culpa seja principalmente dos políticos, que é uma racinha que está mal falada e faz por merecer, viu? Você liga a TV, abre um site e vai procurar notícia de política, é só porcaria que vem, né? Lá de Brasília vem notícias muito ruins. E aí faz as pessoas estarem desacreditadas e nem saírem de casa para votar. Ou então saírem de casa e votar branco, votar nulo. Aqui no Alto Vale, na eleição passada, nós tínhamos 222 mil pessoas aptas a votarem. Só 127 mil desperdiçaram o seu voto. Só não, né? 127 mil pessoas. 57% dos eleitores aptos a votarem ou votaram em candidatos de fora, ou se abstiveram, nem foram na urna perder tempo, ou votaram branco, votaram nulo. Por que isso aconteceu? Será que a culpa é só das pessoas? A gente que está na política também tem que fazer esse exame de consciência. Se as pessoas não saem de casa para votar, tem algum motivo. Talvez é porque a política está muito desacreditada. E a gente precisa mudar, virar esse disco. Como é que a gente vai fazer isso? Colocando pessoas que têm a nossa cara, têm o nosso jeito, têm o nosso discurso, falam a nossa língua lá, para de verdade nos representar. Um dos motivos que com certeza você já falou mal de algum político foi esse tema aqui. Acompanhe. O futuro do Alto Vale depende da BR-470. Se você for eleito, como você pretende nos ajudar? Uma boa pergunta, Edneia. O futuro do Alto Vale, e digo mais, o futuro de muitas famílias, depende da 470. Porque quando se fala em 470, geralmente o que vem à nossa cabeça é a economia, e de fato é muito importante a gente levar por esse viés. Só que você tem noção de quantas famílias já perderam, né, um integrante por causa dessa porcaria, dessa BR-470, que até uns dias atrás estava intransitável? Então, a gente tem que trabalhar
por melhorias nessa BR, primeiro, para salvar vida. Porque nenhuma empresa, nenhum dinheiro no bolso é mais importante do que um pai quando chega em casa, de um filho quando abraça a mãe, e quantas famílias que foram destroçadas por causa das más condições da nossa rodovia. Agora, o Alto Vale só não cresce mais, na verdade está bem estagnado por conta dessa rodovia da morte. O que é que a gente precisa fazer? Está duplicando agora até Indaial, né, os 4 lotes. A expectativa do governo federal é terminar até o final do ano que vem esses 4 lotes, com cerca de 3 décadas de atraso só. Só que a gente não pode esperar duplicar até Indaial, terminar essa duplicação dos 4 lotes, para começar a pensar em trazer a duplicação aqui para cima. Eu defendo que, paralelo aos trabalhos que estão sendo feitos lá na rodovia, a gente já comece a trabalhar no projeto executivo e depois da licitação dos lotes 5 e dos lotes 6, para trazer a duplicação nesse primeiro momento, pelo menos acima da Serra São Miguel, em Ibirama, e depois continuar tocando. Só que, enquanto a duplicação não vem, algumas obras que são baratas precisam ser feitas. Por exemplo, a construção de terceiras faixas, terceiras pistas. Quantos viadutos que têm que ser feitos aqui no Alto Vale e não são feitos por causa de fraqueza política? E digo isso na condição de um chefe de gabinete de um deputado federal do Alto Vale. A gente tem pouca representatividade. Lá em Santa Catarina, hoje, nós temos 19 catarinenses ocupando um cargo eletivo. São 16 deputados federais e 3 senadores. Desses 19, você sabe quantos são do Alto Vale? 1. E aí é 1 berrando, gritando, esbravejando contra 18. Esse 1, que é o Peninha, fez muito aqui pelo Alto Vale. Inclusive, né, a 470 estava um caos, ainda é uma porcaria, mas estava muito pior uns meses atrás. A gente foi no pescoço do Tarcísio, que à época era o ministro da Infraestrutura, e botou a faca no peito do cara para ver se resolvia. E aí, junto com o Peninha, outros parlamentares também abraçaram a causa. Mas aqui, a terceira pista que passa em Lontras, na BR-470, também foi uma conquista do Peninha. O Peninha, junto com o Jorginho, conseguiram aquele viaduto em Pouso Redondo. Daqui a alguns meses começa a construção de mais um viaduto, esse em Rio do Sul, na frente da Uniaselv. Então são conquistas que vêm, mas vêm de forma muito lenta e poucas conquistas porque a gente só tem um contra outros 18 e cada um puxa a brasa para o seu assado. Aí mais uma vez, eu não quero ser chato, mas eu sou obrigado a ser insistente, mais uma vez entra a questão da representatividade regional. A gente precisa votar em candidatos da região, não interessa de que partido você seja, não interessa a linha ideológica que você tenha. É impossível que você não vai encontrar alguém que pense parecido como você, que seja do seu partido, próximo dele, aqui da nossa região. Trazendo para a região, hoje, falando do teu partido, falando do MDB, como está esse alinhamento, esse apoio com o nome Rafael Pezente? Foi um trabalho difícil, viu? No começo, Magrão, eu tive muita resistência. Tu imagina, o Peninha é um cara que vai encerrar sua carreira com 34 anos de mandato. E aí apontam para um guri de 34 anos de vida e diz, você vai ser o meu sucessor. É difícil, né? A E no resistência. começo, é natural. Muita gente franziu a testa, torceu o nariz quando eu fui apresentado como candidato, como pré-candidato à época. Mas eu quero falar sobre esse processo, como aconteceu. Quando terminou a eleição de 2018, o deputado Peninha e o deputado Gerri, que são os representantes do nosso partido aqui no Alto Vale, se reuniram e o Peninha anunciou que não seria mais candidato para a reeleição. E aí o Gerri e o Peninha entraram no consenso que talvez o nome mais fácil para fazer a sucessão, para pegar o bastão e dar continuidade a esse trabalho, seria o meu nome, Rafael Pezente. Só que eu não posso ser candidato de mim mesmo. Não pode ser uma imposição. Aí a gente veio para as bases, conversou com as lideranças e a ampla maioria apoiou de imediato. Primeiro a gente queria que o Gerri fosse candidato a federal. É natural, né? O João Matos era estadual, foi para federal, Peninha estadual federal, o Aldo Schneider seria o candidato a federal, se tão precocemente não tivesse nos deixado. Agora é natural que o Gerri também, né, subisse o andar, mas o Gerri não se sentiu à vontade para encarar esse desafio nesse momento. Vai ser deputado federal ainda, mas não agora, porque ele quer se consolidar.
Ele pegou a campanha em 2018, faltando 45 dias para a eleição, um pouco na comoção do Aldo, claro, pelo trabalho que o Gerry também havia feito junto às suas lideranças e porque, vamos falar a verdade, o Peninha botou o Gerry embaixo do braço, o partido abraçou e elegeu ele deputado estadual. Agora as circunstâncias são outras. O Gerry vai se eleger e vai se eleger muito bem, Magrão, com o trabalho dele. Que o cara que trabalha, não conheço dentro daquela Assembleia Legislativa, e a gente tem 40, alguém que está mais na estrada, que consegue mais recursos do que o deputado Gerry Comper. E aí o Gerry, então, vai ser candidato a deputado estadual, e o meu nome, pelo fato de já conhecer as lideranças que estão em toda a base do deputado Peninha e conhecer também a região, foi colocado como candidato, o pré-candidato à sucessão. Natural, que muita gente franziu a testa lá no começo, faz uns 2 anos e meio, 3 anos que isso aconteceu, mas a gente foi aos poucos quebrando a resistência, trabalhando muito, fazendo 4, 5 cidades por dia e mostrando que a gente também tem competência, que o trabalho que eu fiz com o deputado Peninha ao longo desse tempo me dá suporte para encarar esse desafio e representar muito bem a nossa região lá em Brasília. Porque tem muita gente de boa vontade, mas se a gente colocar alguém cru, que não tem experiência, lá em Brasília o sistema engole essa liderança. Basta ver o que aconteceu naquela onda 17, muita gente se elegeu só tirando o selfie com o presidente Bolsonaro, passaram-se quase 4 anos, o que esse pessoal apresentou? Primeiro, muitos viraram as costas para o presidente, se elegeram graças ao presidente e depois viraram as costas para o presidente. E os que não viraram as costas, não todos, mas muitos deles ainda hoje estão vivendo só com foto ao lado do Bolsonaro. Sem preparo algum, Magrão, é muito caro tu manter um deputado em Brasília, viu? É uma raça que custa muito para os cofres do Brasil. O mínimo que esses deputados têm que fazer é apresentar resultado, é trabalhar, trazer recurso. O ideal é que a gente não precisasse ficar mendigando lá em Brasília nos ministérios para vir dinheiro aqui para a nossa região. Mas o sistema hoje é esse. Então, se a gente se dispõe a jogar esse jogo, a gente tem que respeitar as normas que estão vigentes também e trabalhar para mudar, Mas por isso que é importante um deputado que esteja lá, que nos represente verdadeiramente e que tenha conhecimento da casa para saber em que porta bater na hora que um problema for jogado no seu colo. E aí, gostou da nossa entrevista de hoje? Nos acompanhe, siga-nos pelas redes sociais da TV Mundo P, no Instagram, no Facebook, e com certeza você vai se surpreender cada programa. Rafael, agradeço pela sua passagem aqui no programa e deixo uma mensagem para o pessoal de casa aí acreditar a partir de hoje no Rafael Pezente, pré-candidato a deputado federal. Isso, pré-candidato. Eu não tenho discurso de deputado, não me visto que nem deputado, não tenho nem cara de deputado, um cara de 35 anos, que aí a Câmara Federal lá em Brasília para representar essa região, mas eu posso prometer para vocês pouca coisa. Mas primeiro, ser acessível, vocês não vão precisar ligar para 3, 4 assessores para falar com o seu deputado. Vão ligar para o deputado e o deputado vai atender. E quando não puder atender, vai dar retorno depois. Talvez não consiga resolver todos os problemas, mas vai conseguir ajudá-los a buscar o caminho. E vou garantir para vocês muito trabalho. Vou te confessar, Magrão, eu não vejo a hora de passar esse processo eleitoral. Deus vai nos ajudar e muitos amigos estão conosco já nessa peleia. Não vejo a hora de passar isso, me eleger deputado federal e começar a trabalhar, me virar do avesso para mostrar serviço. Porque as pessoas pagam muito caro para manter aquela estrutura lá em Brasília e merecem ser respeitadas. Conta com a gente sempre. Sem precisar esperar me eleger, tá? Porque hoje nós já temos lá em Brasília uma estrutura. Então você que está em casa nos assistindo, use aquela estrutura porque é você que está pagando. Entre em contato conosco, nem tudo a gente vai conseguir resolver, mas a gente vai passar o caminho. Conta com a gente porque aquele gabinete está também à sua disposição. Vitrine. Oferecimento Fórmula Informática, na Barão do Rio Branco, em Rio do Sul, 3521-6890. Imobiliária Resiter, na Alameda Aristiliano Ramos, em Rio do Sul. Barbearia Senhor NK, em novo endereço, Alameda Bela Aliança, próximo ao Vila Parque. Pedras Molinari, pedras decorativas e materiais para jardinagem. Dolfinho Estofamentos, no bairro Canoas, em Rio do Sul.
Ortodontia e Beleza é com o Dr. José Filagrana, no centro de Rio do Sul. Estúdio Vibrarte, aulas de dança, teatro e tecido acrobático em Rio do Sul. Venha se descobrir através da arte. Flat Hall Studio, produção musical para bandas e artistas, jingles e sala de ensaio. Tendenza Móveis e Decorações, na BR-470, em Rio do Sul.